44 mil inscritos, que é a nossa próxima meta. Então você está assistindo aqui esse vídeo, ó, aproveite para deixar seu like, se inscrever, para continuar recebendo mais conteúdos como esse, que sem dúvidas ajuda bastante, beleza? Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando aqui sobre o Lucas Oliveira, que eu vou deixar essa matéria aqui do portal Hoje em Dia, falando sobre a volta do defensor. Essa matéria aqui nessa última quinta-feira, no dia 6 de junho, né, de que o atleta então está de volta desse empréstimo, onde conseguiu acesso com a equipe do Valladolid na segunda para a primeira divisão do futebol espanhol. Jogador que tem 28 anos de idade, contrato com o Cruzeiro até o próximo ano, então para ele sair sem nenhuma compensação financeira, o Cruzeiro certamente não vai liberá-lo, tá? Ele que nessas últimas rodadas do futebol espanhol, né, foi titular, até porque se você for ver, ele chegou de empréstimo há basicamente um ano atrás. E ele não teve assim um desempenho, nossa, de muitos jogos, foram apenas 12 atuações. A grande questão é que dos últimos, vamos colocar assim, 10 jogos que ele fez, ele jogou todos como titular e foi importantíssimo para o Valladolid deixar ali a quinta, quarta colocação e por pouco não conquistou o título, né? Então o Lucas Oliveira vem de uma fase bem interessante. Nessa atual temporada, então, eu diria que se ele tivesse continuado no Cruzeiro, teria bem menos espaço, como foi, por exemplo, no ano passado, onde não conseguiu jogar com tanta frequência, né, pela Raposa. Então ele voltando assim, eu acho que a tendência principal é o Cruzeiro tentar negociar ele com o Valladolid. Pelo que eu vi aqui em alguns portais, o Transfermarkt, o Gol e o SofaScore, coloca ele com valor entre 1.700.000 euros a 2 milhões de euros, então 10 milhões de reais. É aquela coisa, né? Nós conhecemos também o Ronaldo, que ainda bem que não é dono dos dois, né? Porque senão ia sair por 600 mil reais. Mas eu acho que se for realmente para vender, dependendo de uns 5, 6 milhões, já pode ser interessante, até porque ele não chegou de graça, né? O Cruzeiro pagou, acho que foi quase 3 milhões de reais para comprá-lo junto ao Atlético Goianiense, né? Então, acho que seria uma boa opção essa venda do jogador. Que mesmo o Cruzeiro, na teoria, precisando de um defensor, ainda mais pelo lado direito, né? Hoje, quem é o defensor pelo lado direito é o Neres. Ano passado eu preferi o Neres porque o Oliveira estava numa fase terrível. Mas em saída de jogo, em ajudar na criação, eu diria que realmente o Oliveira é muito melhor nesse quesito, mas não acho que ele vai ser aproveitado, porque a zaga também é uma das prioridades para se reforçar. Então, a tendência é que ele seja negociado, vai ser bom para todo mundo, para ele continuar jogando com frequência, e também, né, para o Cruzeiro, que pode recuperar esse investimento feito em 2022, quando conseguiu acesso à Série A, e também, né, ter um lucro nessa operação. Bora lá falar sobre o Barreal, ou Barreal, como você preferir, né, o argentino que tem essas duas pronúncias aqui no Brasil e lá na Argentina. Então, ele foi anunciado no dia 1º de março, né, pelo Cruzeiro, assinou uma temporada então de empréstimo e uma opção de compra de 20 milhões de reais. Então, mesmo que aparecesse uma proposta para algum outro time do futebol um pouco da Europa, ou da MLS que seja, ou de um River Plate que tem uma boa condição financeira, não teria chance, porque o Cruzeiro já assinou tudinho com o Cincinnati dos Estados Unidos, essa questão envolvendo o jogador. Contrato então até o final desse ano de empréstimo, não tem chance dele sair antes disso, e se o Cruzeiro quiser, tem essa prioridade e esse valor definido de 20 milhões de reais. Pelas negociações que o Cruzeiro vinha fazendo, né, tipo, o Matheus Pereira era multa de 60 milhões e ia pagar metade disso. O João Marcelo também foi um valor próximo de 7 milhões e pouco. Dependendo, o Cruzeiro até consegue comprar ele por menos do que isso. Mas se ele continuar jogando uma boa fase, que eu espero que continue, né? Na minha opinião, vai ter grande chance dele ser comprado e esses 20 milhões vai sair muito barato para o Cruzeiro. 23 anos, na atual temporada, 14 jogos e 2 assistências, que não reflete, né, o desempenho e a importância que ele tem tido para o Cruzeiro desse ano, podendo jogar de ponta direita e ponta esquerda, mas na verdade é muito mais ao contrário, né? Ele é mais ponta esquerda, o mapa de movimentação dele mesmo na própria MLS mostrava isso, onde em muitos momentos chegou a jogar como lateral esquerdo, né, pelo Cincinnati, e esse gol pelo Cruzeiro tá faltando, hein? Tá bem perto de sair, quem sabe já não pode sair no próximo jogo contra o Cuiabá, mas é importante demais, tendo o Matheus Pereira, que dá esse passe em profundidade, e até essa passada do Marlon, né, de profundidade por esse setor, é algo que agregou demais o Barreal para o Cruzeiro nessa temporada. Ano passado, pelo Cincinnati, foi sensacional o ano dele, 46 jogos, 20 participações em gols, sendo 8 gols marcados e 12, né, assistências, um ótimo desempenho realmente do ponto esquerda, aí argentino, e enfim, igual eu falei, a situação dele com o Cruzeiro está tranquila até esse momento. Acredito que para ele sair do Cruzeiro hoje, somente se aparecer o Cruzeiro comprou e vai, por exemplo, aparecer uma proposta muito maior para uma revenda. Aí sim, mas caso contrário, muito complicado. É igual, por exemplo, ano passado. Tinha uma situação muito parecida, que era do Bruno Rodrigues, que estava desse jeito. O Cruzeiro tinha um empréstimo até o final do ano e já sabia quanto que precisava pagar. E aí a questão é que o Cruzeiro não tinha dinheiro, né, para fazer aquela quitação. Por isso que ele acabou indo para o Palmeiras e tudo bem, né, o Palmeiras poderia ter comprado ele. Só que, igual eu falei, o Cruzeiro poderia ter comprado ele por 18 milhões, por exemplo, e revendido a 28, 25 e ter ganhado pelo menos uma diferença.
acabou que não fez porque o Cruzeiro não tinha, né, realmente dinheiro para fazer esse investimento no Bruno Rodrigues, diferente agora desse ano com o Pedro Lourenço. E é uma negociação do Baleal que ainda ninguém está falando muito, mas em breve vai ter que ser comentado, né, porque já vai faltar 6 meses para o fim do empréstimo e o Cruzeiro com certeza não vai esperar até dezembro para fazer esse pagamento, né. Certeza que agora em julho, quando passar essa janela, as contratações terminarem, e aí sim vai pensar nessa renovação, no máximo, tenho certeza, até setembro já vai ter um encaminhamento da compra em definitivo do Real. Deixa aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Bom, outro aqui que eu quero falar com vocês é o volante Christian, que também aparece como alternativa a 2 janelas, né? Ano passado com a gestão do Ronaldo e agora nesse ano foi especulado também. 23 anos de idade, vive uma fase interessante no Atlético Paranaense, 21 jogos, 1 gol e 3 assistências. Ele que divide o meio de campo ali com o Atlético Paranaense, com o Alex Santana também, né? Tem um outro jogador que eu acabei esquecendo agora, mas se eu não estiver enganado, o Christian não atua como jogador primeiro volante mesmo. Ele na minha opinião, seria muito mais uma opção para o Matheus Henrique do que, por exemplo, o Lucas Romero, tá? Eu diria que ele é mais defensivo do que ele é mais ofensivo, né, do que os outros. Então, o Fernandinho, né? Então o Fernandinho é mais para marcação, o Christian arma bastante as jogadas e lá na frente o Alex Santana, basicamente, o trio de meio de campo do Atlético Paranaense. Os números dele mostram isso. Ano passado mesmo, 41 jogos, 7 gols, 2021, 6 gols marcados, 2022, 3, 2020, 5 gols. Então já é um jogador que desde os 18, 19 anos tem tido esse protagonismo no Atlético Paranaense. Ano passado o Cruzeiro demonstrou interesse, o Furacão só tinha interesse em vender por 13 a 15 milhões de reais. O Bahia avançou nesses valores. A grande questão foi o seguinte, o Bahia acabou que não contratou ele porque viu que ele poderia ter algumas lesões, alguma frequência de lesões, e aí acabou optando por não fazer essa contratação. Que é eu não lembro agora muito bem, mas se eu não estiver enganado é como se fosse o seguinte, ele tem um problema que pode ser que daqui 2 anos, 5, 10, ou que nunca aconteça, mas é um problema que pode tirar ele dos gramados, dependendo de fazer ele aposentar cedo, né? E aí o clube que faz esse investimento, querendo uma revenda, acaba que ficaria no prejuízo. Mas, sinceramente, já jogou essa temporada passada inteira pelo Atlético Paranaense como titular, sem nenhum problema físico. Nesse ano, da mesma forma, só tem 23 anos. Então, mesmo que ele aposente cedo, 30 anos de idade, 7 anos ele entregando o futebol que ele tem no Atlético Paranaense por 15 milhões de reais, 16, sinceramente, eu acho que é um custo-benefício excelente, porque querendo ou não, ele não vai ter o mesmo valor de mercado que teria. Eu acho que é um jogador que, se não tivesse esse problema aí, já estaria certamente no futebol europeu, ou titular absoluto no Bahia, né, onde tinha muito interesse em comprá-lo. Então aparece como uma alternativa, eu não acredito. Por quê? Não por esse problema dele. A questão é que o Atlético Paranaense e o Cruzeiro não tem uma boa relação, ainda mais com o Alexandre Matos estando aqui, que saiu, né, da temporada passada. Pode dar uma sequência aqui no vídeo, tenho recado para vocês da Esportiva VIP, que eu quero mostrar aqui para vocês as cotações para esse próximo compromisso do Cruzeiro. Como que funciona, Gustavo? Você pode vir aqui em Futebol Brasil e vir aqui nesses jogos da Série A. Tem esse jogo do Cruzeiro e Cuiabá, mas eu estou gravando depois. Eu quero vir aqui nesse próximo jogo contra o Vasco, vamos lá. Lembrando que já tem vários e outros jogos, né, até o próximo dia 17, com muita antecedência aqui na Esportiva VIP. Então vamos lá, esse jogo aqui do Cruzeiro, vamos uma vitória do Cruzeiro fora de casa pagando 2,65. Então você pode apostar aqui, por exemplo, uma vitória do Cruzeiro a partir de R$1, tá? Você já faz o seu registro na Esportiva. Eu tenho 78 ali de saldo, vou colocar R$10 uma vitória do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer, vai voltar a R$26,50. Vamos lá apostar. Super simples, já está aqui meu bilhete, tudo confirmado para esses próximos jogos. Aqui tá várias das minhas outras apostas, né? Inclusive nesse jogo de hoje do Cruzeiro e Cuiabá, que é o dia que eu tô gravando o vídeo. E lembrando, não tem só os jogos aqui, por exemplo, do futebol brasileiro. Não, você pode vir aqui, por exemplo, em internacional, vai ter jogos do Campeonato Europeu, que seria a Eurocopa, a estreia da Alemanha contra a Escócia. Vamos aqui também, vitória da Alemanha, R$1, Gustavo, posso apostar? Pode sim, R$1 aqui, por exemplo, vitória da Alemanha, você pode apostar. Vamos fazer uma múltipla aqui com vários times, a Alemanha vencer, Espanha vencer, Itália vencer também, Holanda e Polônia, cara, vamos lá também, isso aqui, Inglaterra vencer a Sérvia e, vamos repetir, né, os times, França e Áustria, Bélgica e Eslováquia. Vamos fazer uma loucura aqui para ver se volta uma cotação mais alta aí, Vamos lá, R$1 vai voltar 15,72 se acontecer, vou até colocar mais, vou colocar R$2 aqui. Se acontecer, né, vai dar muito bom, 31 voltando aí, vamos lá apostar. E tá aí finalizado. O link da Esportiva então vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. 100% de bônus no seu primeiro depósito, depositou 50 vai ter 100, 100 vai ter 200. Saque você pode sacar até mais de uma vez por dia, né? 2, 3, 4, não tem limite.
o link da esportiva está aqui embaixo para você. Para terminar então com vocês, eu quero deixar essa informação aqui, ó, do Gustavo Scarpa, não, Gustavo Coellar, né, que está aí então aberto a voltar ao futebol sul-americano. No caso, já é um jogador que teve na mira do Cruzeiro, também do Corinthians, do São Paulo, e aparece como uma opção bem interessante. E do Grêmio também, né? Que são, você pode ver, o Matheus Henrique foi especulado também nos três, né? São Paulo, Grêmio e Cruzeiro. O Coellar também da mesma forma, e o Vasco também aparece como um dos interessados. Se você for analisar, se o Cruzeiro realmente for para cima, né, e tentar essa contratação, eu acho que tem grande chance de acabar conseguindo, sem sombra de dúvidas. Então, o Coellar, que tem contrato ainda só por mais um ano lá com o Al-Shabaab, foi comprado também por um valor baixo, foi 1.300.000 euros. Então, é como se fosse ali um valor próximo da casa de 7 milhões de reais, 6, 7 milhões. Então, não é longe da realidade financeira do Cruzeiro. Essa última temporada foi o melhor ano dele, desde quando saiu do Flamengo, jogando na Arábia Saudita, no Al-Shabaab, que fez uma boa campanha também, 36 jogos e um gol. No Al-Hilal ele também vinha fazendo uma média de 30 partidas, mas nesse período de 4 anos nem chegou a marcar nenhum gol, dando para ver também que ele é uma opção mais de marcação. Então, não acho que, contratou o Matheus Henrique, não chega mais, por exemplo, o Coellar. Acho que não, eu diria que posições, um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo. Então, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre isso. Qualquer novidade sobre o Coellar, eu trago aqui para vocês. As conversas, né, dele com o Cruzeiro ocorreram, mas muito mais o Cruzeiro querendo saber as condições desse negócio. Porém, agora com o término do futebol europeu e também do próprio futebol árabe, a tendência é que os clubes já vão se adiantar para ter essa negociação em definitivo, até porque a janela reabre no próximo dia 10, mas já dá para ver que está todo mundo bem ativo no mercado, de olho justamente, né, nessas contratações. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Vou deixar aqui também para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal e nos vemos aqui numa próxima. Valeu!